vou dar continuidade, eu vou estar falando um pouquinho sobre o plano de existência, validade e eficácia do casamento. Então, vou tentar explicar de uma forma simples e objetiva como funciona o casamento no direito civil brasileiro. Então, ele, a partir desses 3 planos, né, que é a existência, a validade e a eficácia. E as suas principais modalidades. Então, já o plano de existência, a pergunta que se faz, né? O casamento ele pode existir juridicamente? Então, para que se concretize e exista, ele precisa ter uns 3 elementos mínimos, que é a vontade das partes, a celebração por autoridade competente e a observância na forma legal. Então, se 2 pessoas elas passam a morar juntas, elas dizem que são casadas, isso não é o casamento para o direito civil, pois tem a falta da celebração formal, ou seja, ele não existe juridicamente. Já no plano de validade, o casamento que existe é válido. Mesmo existindo, o casamento ele pode ter problemas como incapacidade das partes, vícios de vontade, erro, coação ou impedimentos legais, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela já é casada, contrai um novo casamento, esse casamento até existe, mas ele é nulo, pois viola um impedimento legal. Já no plano de eficácia, esse casamento ele produz efeitos. Então aqui entra uma situação que é o seguinte, né? O casamento ele pode ser limitado ou depende de algum fator, né? Então um exemplo pode ser que o casamento celebrado sem definição de regime de bens aplica-se automaticamente o regime de comunhão parcial, ou seja, ele produz efeitos, mas conforme regras específicas. Já as modalidades de casamento que existem são o casamento civil comum, né, que é aquele realizado em cartório, com o juiz de paz. Tem também o casamento religioso com efeitos civis, que é aquele casamento da igreja, que depois é registrado em cartório. Temos também o casamento por procuração, que é quando uma das partes ela está em outro país e nomeia um procurador para ser representado. Tem também o casamento de moléstia grave, que é quando uma pessoa ela está hospitalizada e ela não pode se deslocar. E tem também, por fim, o casamento não compatível, né, que é aquele casamento com risco iminente de morte que causa na presença de testemunhas sem autoridade no momento. Então, resumindo, né, o casamento ele precisa existir para depois ser válido e então ele produz efeitos. E conhecer suas modalidades ele é essencial para a gente poder entender como ele pode ocorrer na prática.